Fala pessoal, mais um podcast da Acessível em parceria com a DLG Mídia e hoje um assunto aqui muito importante, vamos falar de educação. A gente está aqui com a Solange, muito prazer aqui ter você aqui no podcast, e com a Sônia. Ambas são da UMA, que é uma agência, né? Fala melhor, acho que é melhor vocês explicarem o que é a UMA, é de Fernandópolis. Prazer, fiquem à vontade aqui. Prazer é nosso de estar aqui, fico muito grata pelo convite, né? A UMA é uma empresa que trabalha com o relacionamento entre a família e a escola, tanto para fidelizar o aluno, que já é cliente da escola, quanto para atrair novos alunos, que seria, né, fazer novas matrículas, mas de uma maneira mais focada no relacionamento. Bacana. Como que começou a UMA? Da onde que vocês viram essa necessidade de iniciar? O que você pode falar, Sônia, Solange? Olha, é até interessante porque eu e a Solange, nós somos... a gente não vai falar a nossa idade, né, Henrique, né? Só um pouquinho experiente. Mas assim, nós temos uma história que nós somos amigas há muitos anos, tá? Então, a gente tem uma relação já desde muito tempo de confiança, de amizade sincera, de parceria, né, em muitas experiências que nós vivemos de maneiras diferentes, em momentos diferentes, tá? E aí eu, assim, era de outra área, tenho bastante experiência na parte de atendimento, tá? Mas também aí na gestão administrativa. Mas aí acabei, né, me somando com a Solange num determinado momento da vida, de novo. Acabamos nos somando aí, até pela questão aí daquilo que nós temos em comum, né, dessa questão de ética, de comprometimento, de transparência, né? Porque uma amizade, um relacionamento, para ele ser construído, ele precisa de pilares, tá? Então, na nossa história, o nosso relacionamento, ele já começou há muito tempo, né? E aí, num determinado momento, nós nos juntamos e começamos a desenvolver o propósito, né? Que é aonde nasceu a UMA num determinado momento, né? Que ela não nasceu assim já logo no primeiro momento. Ela foi uma construção que veio com o propósito aí de nós lidarmos com a educação, né? Então, foi algo até onde nós nos descobrimos. Então, eu vejo assim que uma parte muito importante disso é que o relacionamento e muito dos pontos que a UMA acredita e desenvolve, ela começou já dessa construção, né, das nossas amizades e de tudo aquilo que a gente tem como valor individuais e também que nós colocamos dentro da empresa. A escola não educa sozinha, né? Não tem como, né, a escola educar sozinha, porque professor tá dentro da sala de aula, ele educar sem ter a família por trás, sem... A família, ela passa os valores éticos, né, os valores morais, impõe os limites, e a escola ela vai descobrir os potenciais e estimular. Então, nesse momento, a família e a escola, elas vão construir o indivíduo para que ele possa atuar na sociedade. Então, a família sozinha também é difícil e a escola sozinha é praticamente impossível, né? Então, precisa somar esses dois pilares, essas duas vertentes da sociedade, né, que constrói o cidadão que está lá hoje, trabalhando lá e fazendo o nosso amanhã, né? Eu falo que se a gente pensar, a gente age em parceria, família e escola, até por egoísmo, porque a gente está construindo o nosso amanhã. Sim. Então, a gente é uma necessidade, a gente faz por amor, a gente gosta. Eu sou produto de uma educação afetiva da escola,
Então, eu vivi o afeto dentro da escola, né? Eu aprendi a ler no 3º ano. A professora descobriu que eu não sabia ler no 3º ano da escola e ela me alfabetizou. Em vez dela me excluir, dela me colocar de lado, ela me trouxe para perto dela e ela me alfabetizou. E isso não teve prejuízo na minha vida, porque foi feito com afeto. Né? Então, eu tenho memórias excelentes, eu tenho memórias de professores que me auxiliaram, que me levavam para casa, que eu brincava com os filhos, né? Como eu sou muito miúda, muito pequena, tive sempre muita dificuldade na educação física, a professora de educação física sempre encontrava um meio de me incluir. Então, eu tenho memórias afetivas da escola. Eu sou o produto da escola afetiva, né? Então, a escola não educa sozinha, ela precisa da parceria da família. E uma parceria que esteja presente, né? Não que fique isolado. É junto mesmo. É caminhando um ao lado do outro. E o que vocês veem hoje em dia? Vocês montaram essa empresa para justamente estar dando super certo. A gente até conversou aqui em off que vocês precisam até selecionar com quem vai trabalhar de escola e tudo mais, de procura que tem. O que vocês veem hoje na educação? Tá faltando isso, né? Tá faltando diálogo, tá faltando esse relacionamento, porque tá complicada a educação, né? No todo. A gente pode dizer assim que porque é algo que nós acreditamos muito, senão a gente não estaria dentro, né, dessa construção, né? A educação, ela é algo assim que ela é um valor que a gente não tem como mensurar, porque a educação de maneira assim ampla mesmo, tá? Porque não é a educação como algo assim aonde a gente vai para a escola para adquirir os conhecimentos, tá? Mas a educação, porque mesmo dentro da escola, o aluno que está lá, ele vai construir amizades, né? Que vão perdurar por muitos e muitos anos, né? Às vezes acaba acontecendo até uniões mais para frente, né? E aí também, dentro daquilo que a Solange falou, das memórias afetivas que são construídas, essa relação que você vai construindo, porque nós temos uma escola que nós trabalhamos, que o porteiro da escola, ele é uma pessoa extremamente querida. Então, é muito bacana isso, quer dizer, por que ele é tão querido? É porque todos os alunos e os pais passam por ele ali em algum momento, tá? Então, quer dizer, aquele modo como ele olha, como ele envolve o aluno. Então, quer dizer, a gente sente que ele é respeitado tanto pelas crianças menores como pelas maiores e por todos aqueles outros que chegam, né? Então, a gente vê que a educação, ela precisa, assim, ser realmente valorizada. Tá? Nós estamos aí dentro da era tecnológica, onde a gente tem várias condições, aí, vários meios para que nós possamos enriquecer aí o nosso conhecimento, mas a educação, Henrique, ela tem que ser realmente algo que todos nós abracemos, tá? Porque o que acontece? No dia a dia, a gente vê pelas próprias famílias, né? Nada é assim, tudo muito certinho, porque no relacionamento a gente precisa aprender a ouvir o outro, né? Ter escutativa. Ter essa escutativa, posso dizer, e a Solange, né? A gente tem um relacionamento construído de muitos anos, mas nós somos pessoas diferentes. E assim se constroem as relações. Então, a educação, ela está precisando, assim, com que todos nós, independente se nós somos o pai, a mãe, se nós somos os avós, porque hoje, né, nós temos outras pessoas envolvidas no processo de educação das crianças.
Então, nós precisamos realmente valorizar a educação. E a escola como um ambiente que proporciona e que envolve, que deve envolver todos eles, né? Então, a gente precisa realmente fortalecer mais os nossos vínculos para que a educação ela tenha realmente a condição de atingir os propósitos pelos quais ela vem para todos nós. Não ser um despejo ali de indivíduos, né? Educar, né? Educar, trazer para perto a criança. Quando a escola ela está atenta, né? A gente tem uma experiência em uma escola que a gente já está há vários anos. Porque o trabalho ele é um trabalho que ele é uma espiral, né? A gente vai crescendo junto com a escola, né? E crescendo em conhecimento, porque a gente vive a realidade do dia a dia junto com os professores e os coordenadores, né? Então, a gente tem uma escola que eles são muito rápidos. Então, percebeu qualquer coisa, eles já convidam o pai, sentam com o pai olho no olho, né? E ali eles se discutem e tentam encontrar a solução daquela dificuldade ou daquele desafio, né? Porque a gente não tem problemas em se tratando de criança e adolescente, a gente tem desafios porque é um processo de aprendizado para todo mundo, né? Então, essa escola, o que ela faz? Ela chama, senta olho no olho, conversa, discute, estabelece os meios. E nessa escola, o ano passado, a gente até quando foi fazer o relatório, né, depois do período de matrícula, a gente achou que a gente tinha enganado, tinha perdido dados. Porque nós tivemos 14 transferências durante o ano inteiro e a maioria por motivos de mudança de cidade. Então, não tem evasão. Numa escola com um número grande de alunos. 700 alunos. É uma escola considerável, é uma escola né? considerável, de cidade pequena. Então, a gente trazer o pai. As mídias, o WhatsApp, que é muito utilizado, ele tem um propósito, ele tem uma função. Mas ela não pode ser um meio de comunicação com os pais. A comunicação com os pais, a escola precisa tá lado a lado, é olho no olho, é sentir. Porque se eu falo com você por telefone, eu não sei onde você está, o que você está fazendo, onde está a sua cabeça, onde estão as suas preocupações, como você reagiu àquilo que eu te disse, quem está próximo e está ouvindo o que eu estou te dizendo. Se eu te convido e você senta comigo, a conversa somos nós dois. Corporal, até dá pra sentir, né, como que a pessoa tá, né? Porque eu ainda falo, não é a venda de um vestido, né? Não é que depois você ajusta, né? No WhatsApp dá pra dar uma mentidinha, né? Agora, pessoalmente, a hora que... E não é só o mentir, né? Eu olho depois, porque a vida de todo mundo é atribulada. E aí eu esqueço de olhar quantas vezes se coloca o recado no grupo de pais e o pai chega na escola, mas eu não estou sabendo. É porque ele não deu atenção? Não, é porque ele estava atribulado. Ele falou, eu olho depois, o depois passou. E ele realmente não estava sabendo. Ou é uma família também um pouco desestruturada, ou é uma criança criada por outras pessoas que não sejam os pais. Às vezes o telefone... Mudou, né? A família mudou também. Hoje em dia mudou. Foi o que a Sônia falou, né? Totalmente. E às vezes o telefone que está ali não é o telefone daquele que a gente tem que entrar em contato, porque hoje nós temos o responsável legal, o responsável pedagógico. Isso. Mudou muito. É verdade. São muitas as pessoas envolvidas ali, né? E dentro dessa questão que a Solange está colocando assim do WhatsApp, o Henrique, porque nós, no dia a dia, acabamos assim, procurando aquilo que possa facilitar a nossa vida. Então, o WhatsApp, ele veio num momento onde ele traz isso. Mas para como tudo o que nos envolve, nós precisamos desenvolver o discernimento e entender até qual é o limite para cada ponto. Tá? Então, nessa comunicação que precisa existir, então, isso que foi dito, a questão do conversar pessoalmente, ou às vezes, dependendo da situação, conversar pelo telefone, então isso daí ela é primordial, e isso a gente não pode dizer que está ultrapassado, tá? Porque o WhatsApp, ele está ali
e a gente não está mensurando, e muitas vezes a gente não faz aprofundamentos que são extremamente importantes, tanto dentro daquele contexto que a família está vivendo, né, como também, às vezes, da necessidade da criança. Então, nós procuramos sempre dentro da questão do atendimento para o relacionamento, o WhatsApp, ele pode e deve ser usado, porque ela é uma ferramenta rápida, Sim. né? Só que aí a gente, mesmo nós, os adultos, muitas vezes sem perceber, a gente clica, mas aí depois como passou, veio muitas mensagens, então aquele ponto que era extremamente importante, ele acaba ficando no esquecimento, né? Então a gente precisa se atentar também para esse ponto, que é uma prática que no trabalho que a gente desenvolve, a gente percebe isso. Henrique, a gente pode afirmar que relacionamento é o produto do futuro. A virada de chave do futuro é a capacidade de relacionamento. É a minha capacidade de sentar com você, discutir um ponto, encontrar uma solução, a capacidade de trazer você até mim, de ir até você. Eu falo que é o tempo e o relacionamento, são as duas coisas que nós vamos ter como elementos de maior valor para o futuro. Igual no jornalismo, né? As pessoas, no meu caso, assessoria de imprensa, as pessoas querem relacionamento, né? Eu quero me conectar com tal pessoa, igual rede de network hoje em dia, um quer se conectar com o outro, aí contrata o outro para apresentar, e é valiosíssimo, né? Sim. Então, eu digo sempre isso, porque vai ficando, né? Vai ficando no nosso esquecimento, nós vamos economizando energia, né? Nós somos programados para economizar energia. Então, quando o nosso cérebro descobre que se eu mandar um WhatsApp é mais rápido e eu não vou ter que me desgastar de conversar com você e te ouvir, ele começa a mandar o WhatsApp. Mas uma hora vai ter que sentar, né? Mas uma hora vai ter que sentar. Nós vamos ter que resgatar isso. Vamos. Ô, Henrique, te cortando um pouco, né? Talvez um dos maiores desafios nossos como seres humanos é nós realmente pararmos para poder conversar. Que nem nós estamos fazendo aqui, né? Esse bate-papo. Então, isso é extremamente importante, porque é um crescimento, é um aprendizado de todos os lados. Então, nós precisamos realmente buscar exercer aí essa conversa, parar um pouquinho, porque isso é benefício de todos, não é benefício só de um lado. Então, nós estamos num momento também em que, às vezes, nós criamos um determinado conceito, né, sobre algo, mas no aprendizado, isso sempre pode e deve ser revisto. Tá? Então, por que muitas vezes hoje, né, finais de semana ou quando vem um feriado, a gente pode ter a prova aqui da Solange, né, que gosta assim bastante de comer fora. Gente, eu não sou boa de cozinha. Essa é a grande verdade, eu preciso assumir. Então, às vezes, quer dizer, dentro dessa questão do tempo que ali a gente tem com a família ou com os filhos, naquele final de semana ou às vezes na janta. Então, parar. Não importa em que classe que nós estamos, mas aquele momento de estar juntos, porque ali a gente vai olhar para o outro e a gente vai edificando esses valores da própria escutativa dentro da nossa própria casa. As pessoas estão com preguiça hoje em dia, né? Parece, né? Então, não é preguiça, Henrique. O nosso cérebro... Ou estão se afastando cada vez mais, ficando nessa porcariazinha aqui. O nosso cérebro ele é feito para economizar energia, ele está programado para isso. Então, quando você descobre uma função que vai te economizar energia, ele começa a usar. Então, a gente precisa dizer para o nosso cérebro, a mente precisa ser exercitada, vamos trabalhar junto comigo? Né? Então, porque esse é um fato. Né? A gente economiza. O que é mais fácil? Você me mandar um WhatsApp ou você sentar e conversar comigo? Você me manda um áudio, sim, porque eu vou ouvir, você vai mandar a hora que você pode, eu vou ouvir a hora que eu posso, né? Então, é uma facilidade, é um recurso que deve ser usado. Mas a gente tem que fazer o seguinte questionamento.
por que estou usando e para que estou usando. A forma como eu estou usando é correta? Ela atinge qual objetivo? Quando se trata da educação de alguém, a gente precisa questionar mais ainda. Família sentar na mesa com as crianças, hoje em dia tem que resgatar isso, né? Porque não tem mais isso muito, não. Porque eles crescem, né? Eles crescem, eles vão embora para bem longe. Eu tenho essa experiência. E aí você pode usar a tecnologia como um recurso de aproximação. Sim. Mas chega um momento, porque a personalidade deles já foi construída, e foi construída dentro daquele ambiente. Quando eles crescem e vão embora, você usa a seu favor. Mas enquanto eles são ali crianças, você precisa ensiná-los a questionar. E ensiná-los que a presença física é muito importante, o toque, né? O toque educa, né? Entre pai e filho, né? Entre mãe e filho. O toque faz parte do elemento da educação. Soltar um pouco as telas, né? Que é o que a gente estava conversando aqui antes, né? Sim. Largar um pouquinho essas telas, estipular aí. Vocês orientam também isso? Ou é mais a escola? É mais a escola. A gente tem conhecimento dos fatos, porque sempre que é ocorrido, a gente está ali mediando a situação com os pais e escola. A gente ouve, relata, leva para os departamentos. Mas a gente sabe, né, que a tela, ela deixa a criança... abobalhada, vamos dizer assim, ela não desenvolve no tempo correto, né? Ela fica mais lenta dentro do seu desenvolvimento. Então, é necessário que se reduza o tempo e dê o limite para ela. Por exemplo, uma criança de 2 anos, quanto tempo ela fica na TV ou no celular ou no computador? Qual é o tempo ideal? Não é a nossa área de atuação, né? Mas a gente acredita que não dá para ficar mais do que 15 minutos. Pelo menos é dentro da escola, quando eles têm um desenho ou algo que faz parte da programação pedagógica, esses desenhos não duram mais do que 10 minutinhos, dependendo da idade. Que são os desenhos educativos, né? Hoje tem Cartoon, eu nem sei mais o que tem hoje em dia na televisão. Eu tô desatualizada, porque já faz tempo que eu tive criança em casa. Mas eu deixava, quando o meu que morava comigo era pequenininho, era meia hora à tarde, meia hora à noite. Porque antes ficava liberado e ele não estava evoluindo na escola. E aí foi com psicólogo e tal, me orientaram e falaram, precisa diminuir esse tempo de tela. Isso 18 anos, 17 anos atrás, sabe? Então, hoje em dia deve estar bem pior a situação, né? Eles têm mais acesso. Aqui dentro da escola hoje não é mais permitido, né? Existe a lei. Então, dentro da escola, eles só usam mesmo um recurso pedagógico. Então, se para fazer uma pesquisa ou algo do tipo. Então, já se conseguiu bastante, né? Para que ele possa estar atento ali no aprendizado. Mas e quando ele vai para casa? Isso, era isso que eu ia falar. Vai para casa e vai com quem que fica. Talvez não tenha instrução, né? Não tem conhecimento, né? Eu tenho aqui algumas perguntinhas. Vamos lá. Ó, tem um dado aqui que afirma que 78% dos pais dizem ter espaço para diálogo no começo da jornada escolar. Só que esse número cai muito depois disso. O que acontece? Matriculou na escola, tudo bem, tá todo mundo conversando, mas depois não tem mais diálogo. Acho que por parte dos pais, da escola, quem que deve tomar essa... É que assim, são vários fatores. Primeiro, né, que com o desenvolvimento da autonomia dos filhos, os pais acabam deixando eles mais por conta deles mesmos e da escola. Em alguns casos, a ideia de que a escola é responsável pela educação, a gente ainda tem isso, né? E na verdade não é. Existe uma dificuldade de comunicação, às vezes, com os pais, porque eles trabalham, a dinâmica é bem exigente, né? Então... tem esse fator também, que às vezes nem sempre, dependendo do pai, você consegue falar com ele no meio do dia. Sim. Você vai conseguir falar com ele às vezes à noite. Nós temos essa experiência porque a gente tem plantão para as escolas que a gente trabalha, noite e final de semana, porque é o momento que os pais têm tempo, né? E uma outra situação é que às vezes o pai não sabe como participar. Olha só. Ele simplesmente não sabe. É bebê, depende de mim, você concorda? Quando a criança ele é bebezinho, ele depende da mãe, ele depende do pai, mas ele vai crescendo e vai ganhando autonomia.
E nesse ganhar autonomia tem um universo acontecendo lá na escola, que o pai, ele tá lá do trabalho dele, preocupado com o sustento da família, um monte de atividades. Então, a maioria das vezes ele simplesmente não sabe. Não sabe. Então, aí a escola precisa, de uma maneira criativa, incluir o pai e explicar para ele o processo pedagógico do que está acontecendo e em que ponto ele pode colaborar. Uma situação corriqueira são as tarefas de casa, né? Que mandam para os pais para que eles façam junto com os filhos, e muitas vezes, dependendo da série do filho, o pai não tem como contribuir, porque já faz muito tempo que ele foi para a escola. Outra vez não tem nem ensino, né? Não consegue acompanhar o filho, né? Uhum. Então, a maioria das vezes, os pais questionam, né? Olha, não estou conseguindo colaborar. E a coordenação, os professores vão orientando os pais para que eles possam entender qual é a forma correta de colaborar, de estar presente. Fazer mais reuniões, não só chamar os pais na hora que tiver um problema. Ó, o filho quebrou lá a vidraça, brigou com o amiguinho... Chamar em outros momentos. Não é só chamar em outra escola, chamar em outros momentos. Mas até a gente estava conversando na empresa semana passada, fazendo uma atividade lá que foi proposto para a gente um caso fictício para a gente fazer uma chuva de ideias lá, uma tempestade, um tsunami de ideias para achar solução, né? E aí se colocou, né, que os pais não eram presentes na escola, que foi esse realmente o tema. Como que se resolver? Né? Uma das ideias, que eu acho que não é uma coisa difícil, é engajar os filhos no preparo da reunião de pais. Para movimentar ali na casa E ele mesmo vai dizer para o pai, olha, nós estamos preparando a sua reunião, você não vai? Aí ele vai se sentir dentro do contexto, né? Na jornada do filho. Na jornada do filho. Um ponto interessante, né, ainda dentro dessa questão, é a escola, né, a instituição escolar, ela tem lá um planejamento. Então, dentro desse planejamento vão estar as diversas atividades e os conteúdos, e eles têm um prazo para desenvolver isso durante o ano. Então, isso é extremamente exigente, né? Porque deu o prazo, findou o ano, então tem que ter sido concluído, tá? Agora, o que nós, como da UMA, né, trabalhamos e a gente procura dentro dessa parceria com o trabalho das escolas, é justamente não se perder aquilo que foi construído lá na base. Então, se o meu filho entrou no berçário porque eu trabalho fora e tudo mais, ou ele entrou já num outro momento ali da educação infantil, e ali houve, né, todo um envolvimento daquela equipe para que o pai, a mãe sinta segurança naquele ambiente, sinta confiança naquelas pessoas que estão ali, né? Porque não basta também só as pessoas estarem ali qualificadas, mas é o acolhimento, é o olhar para aquela família, porque situações diversas acontecem na vida das pessoas, né? Então, às vezes a família fica num momento muito angustiante, tá? Então, o que a gente não pode perder dentro disso é a continuidade desse trabalho. A criança cresceu, mas em que momento a instituição escolar ela vai continuar ouvindo essa família, né? Às vezes o aluno, né, perdeu um ente familiar, quer dizer, aquele momento é extremamente difícil, vai comprometer o desenvolvimento dele ali, sim, tá? Mas dar essa continuidade, ela é extremamente importante. Por quê? Porque o responsável vai chegar e vai ter a confiança de poder chegar naquele ambiente. E ele vai ter a certeza de que vai ter
ter alguém ali para poder ouvi-lo, para poder trocar ideias. Olha, estou passando por essa situação, como que a escola também pode me ajudar? Então, esse acompanhamento, ele precisa acontecer desde ali dos anos iniciais e continuar no ensino médio. Né? Até porque hoje o jovem, às vezes, a gente acha que ele está tão preparado ali para a fase seguinte e, de repente, a gente descobre que não, como pais. Né? Quer dizer, então, ali como família, pode, às vezes, ter ocorrido alguma lacuna. Então, sempre, Henrique, família e escola. Não existe a perfeição, mas, diante das situações, vamos criar um ambiente, vamos fazer com que as pessoas que estão envolvidas no processo, elas estejam engajadas, tá? Para que o melhor possa acontecer, em benefício de todos. Em benefício de todos. Isso aí. Henrique, da mesma forma que a gente tem uma linguagem com a criança em cada fase da vida dela, você vai explicar para a criança, por exemplo, o que é um copo. Quando ela está pequenininha, você usa uma linguagem. Conforme ela vai crescendo, você vai usando linguagens diferentes, porque o processo de compreensão dela também é outro. Com os pais das crianças nas diversas fases, o processo é o mesmo. Vai mudando. Vai mudando a sua linguagem, a sua abordagem, porque muda a necessidade dele. E se você não está atento para qual é a necessidade do pai daquela fase, né? Isso também tem uma alteraçãozinha de cada comunidade, né? Falo que cada escola é uma história. Sim. O objetivo, né? O objetivo. Talvez o pai pensa, ou a família que quer que a criança seja isso, ou passe numa faculdade X, Y, Z, né? Então, o pai, porque o pai, ele muda, né? A concepção dele, a necessidade dele também muda de acordo com a fase do filho. Então, do mesmo modo que a gente tem uma linguagem para a criança que está no infantil, no Fundamental 1, no Fundamental 2, no ensino médio, esse pai a gente tem que ter uma linguagem para poder dialogar com ele, de acordo com a faixa etária do filho. Legal. Ó, mais uma aqui, Sônia, aí depois a Solange responde. O que é na prática? Vocês já falaram já do senhorzinho ali que recebe as pessoas e tal, mas o que é na prática uma recepção afetiva e transparente para as famílias? Como começar isso já no primeiro contato com a escola? Seria essa pessoa que recebe, vocês chegam na escola, já detecta se aquela pessoa é a mais habilitada para estar ali, para receber? Olha, Henrique, não é um ou outro que tem que estar habilitado para receber o pai, a mãe ou o responsável, e sim todos que estão ali. Tá? Então, como foi dito, que você lembrou bem, né, do porteiro aí, que na verdade não são só os alunos ou a família que tem um carinho grande por ele, porque nós também, né? Porque claro, a gente conhece ele, ainda convive até hoje, né? Mas quando a instituição escolar ela tem os valores dela, e ela leva como foco esse bem-estar de todos, tá? Então, que é a pessoa que chega, tá? É o aluno que está ali e depois ali também toda a equipe. Então, chegou, tem ali um porteiro, tem a recepção, tá? Então, se houve ali um primeiro contato, essa pessoa avisou que ia chegar, então quer dizer, já exercer como prática do dia a dia esse acolhimento. Então vai passar pela secretaria, né? Se ali não tem uma ficha, fazer essa ficha, anotar os nomes, né? De quem está ali, o nome da criança, colher alguma outra informação. Depois essa pessoa ela vai conhecer o ambiente, porque nada melhor do que a gente conhecer até um ambiente físico. Isso faz parte desse acolhimento, para que a gente possa ver as estruturas, ter essa segurança, tá? Isso é muito importante. Vai depois passando, né, os conhecimentos através ali da equipe pedagógica que vai acolher essa pessoa, ouvir
sobre quem está chegando, tá? A história dessa família, qual é a necessidade que ela tem naquele momento, tá? Então, quer dizer, já tem que começar desde quando essa pessoa começa a chegar na escola. Porque se eu vou num ambiente onde o portão está aberto, quer dizer, olha, já não tem... Hoje a gente precisa pensar na questão de segurança, não só hoje, como já há bastante tempo, né? Então, tá aberto, quer dizer, olha, houve um descuido, ou alguém passou, não deixou, né? Então, chegou pela secretaria, né? Alguém está no telefone, mas também não me deu atenção, quer dizer... quem está chegando, ele vai sentindo assim, nossa, não me deram a atenção que eu gostaria. Quer dizer, eu vou deixar meu filho, o meu neto aqui tantos anos, né? E como é que vai? Então, quer dizer, já desde ali da portaria, é extremamente importante que a instituição escolar ela desenvolva aí todo esse acolhimento para ela poder receber essa pessoa, para que ela possa falar, para que a escola também possa falar dos valores dela, das regras dela, porque isso vai facilitar depois, né, a questão ali dos outros anos. Porque aí o pai vai entender que ele precisa fazer parte da vida do filho e não só lá no começo. Porque a escola deixou claro para ele, olha, nós vamos precisar de vocês participando aqui, participando dessa comunidade escolar, tá? E não só quando acontece algum problema, né? Então, a instituição escolar, ela precisa realmente estar mais atenta para que ela possa fazer essa organização. E com certeza ela vai ter sucesso. Mais matrículas. Sim. A gente falou muito de escutativa aqui. Mas os pais sabem escutar? Sabem escutar a escola? Henrique, os pais... Os pais, eles não sabem ouvir a escola da maneira que precisa, né? Quando as crianças são pequenas, eles convivem ali junto com os filhos. Ou só paga e, tô pagando, se resolve aí. Vamos ao início. Eles não sabem escutar a escola. E a escola precisa ser ouvida, precisa ter a atenção, né, dos pais. E nós temos que entender que a escola ela é um ambiente educativo. Ela não é só para a criança, para o jovem. Passou do portão da escola, eu estou num ambiente educativo, aqui eu vou aprender. Então, cabe à escola se aproximar desse pai, trazê-lo e dizer para ele, olha, vamos lá, eu vou te ensinar a me ouvir, a ouvir quais são as necessidades que eu tenho de você e você vai me dizer quais são as necessidades que você tem. Primeira coisa a se fazer é um alinhamento de expectativa. Em qualquer relação, e não seria diferente na relação entre família e escola, né? Então, simplesmente dizer, olha, faz aí a matrícula do meu filho, ele vem para a aula. Não, nós precisamos que esse ambiente seja um ambiente educativo. Todo mundo aprende o tempo todo. E essa postura tem que ser adotada pela escola. Todos nós estamos aptos a aprender e ensinar na convivência. Então, vamos aprender com a família do Henrique, né? E vamos ensinar a ele que nós precisamos deles nesse contexto. Então, precisa haver esse comprometimento de ambiente educativo. Os pais têm que saber disso. O funcionário tem que saber disso. O professor tem que saber disso. Então, a escola ela tem que resgatar o ambiente educativo que existe nela, para a comunidade, para a família. Porque deixar só a vida das famílias hoje, pai e mãe trabalham, é super corrido. Os avós trabalham, porque as gerações agora estão trabalhando até mais tarde. São raros aqueles que estão aposentados em casa cuidando dos netos. Então, a rotina é exigente. Então, vamos lá, vamos encarar a escola como um ambiente educativo? Vamos dizer para o pai assim, olha, eu preciso conversar com você sobre o seu filho, vem cá. Vamos marcar um horário, senta aqui na minha frente, na minha sala, num ambiente acolhedor, num ambiente onde eu não vou ser interrompida, minha atenção é toda sua. Vamos conversar a respeito disso? E os pais vão? Ou tem
Tem ainda. Depende, né? Tem alguma resistência, mas eles vão, porque a gente tem por experiência em escolas que a gente trabalha que esse índice começa a crescer e começa a acontecer. Tem que começar. Tem que começar. Tudo. Embutir ali, criar uma cultura dentro da escola. Uma cultura de diálogo, uma cultura de respeito, porque a família ela tem necessidades específicas, que se ela não chega até a escola para conversar, a escola desconhece, certo? E passa a não atender aquela expectativa. E tem assim os valores, né? O que é negociável e o que não é. Isso tem que ficar claro para a escola. Para a escola não, para os pais. Sim. Né? Isso tem que ficar claro para os pais. Olha, aqui na escola essas são as regras, esses são nossos valores, isso é negociável, isso é inegociável. Então, ter a escola como ambiente educativo. Legal. Educação não é fácil não, né? Não. Hoje em dia tá complicado. É exigente. É exigente. É exigente. É exigente, mas eu acho que a gente está chegando próximo de um despertar. Precisa, né? Porque a gente está chegando próximo de um despertar e a gente tem que focar nas coisas positivas. Porque é exigente o ambiente, nós encontramos desafios, tá? Mas tem muita coisa boa. Sim. Tem muita coisa boa. Tem muito professor comprometido, tem muito diretor virando dia e noite dentro de escola para dar conta do recado. Faz além do que precisa. Nós temos muito coordenador, mas eles precisam ganhar companheirismo das famílias, precisam dessa parceria. Então tem muita união, coisa né, dos dois lados, né? Você vê, eu tenho uma filha que hoje está com 24 anos. Quando a minha filha estava no berçário, porque eu fiz a opção dela ir para a escola desde o berçário, porque eu sempre achei que escola é importante, eu tive uma boa experiência com a escola. Quando ela estava no berçário, ela teve uma professora que ela me educou muito. Ela pegava o material dela sobre as fases de desenvolvimento da criança na idade da minha filha, e ela ia lá, ela chamava os outros pais, só que não em conjunto, de acordo com a evolução de cada um. E ela ia explicando. Olha, tá vendo? Ela tá gatinhando, ela tá tentando entrar embaixo do berço. Não tira e não pega o brinquedo para ela. Deixa ela criar autonomia. Deixa ela ir, porque ela está desenvolvendo capacidade, ela está desenvolvendo habilidade. Então, eu hoje tenho uma gratidão eterna por essa professora, que era uma professora de rede pública. Te ensinou. Que me ensinou. Ela me educou a como me comportar, a não impedir que a minha filha crescesse. Isso é na vida, né? É na vida. E aí vai. Só muda as fases. Só muda as fases. Vai ficando mais. Assim, a gente vai sentindo, né? Conforme as fases vão passando, mas aquilo ficou nela, a capacidade ficou registrada. Olha o meu brinquedo está embaixo do berço, eu vou lá pegar, né? Tenho dificuldade de entrar, de sair com o brinquedo, mas eu fui capaz. Olha só. Eu fui capaz. Agora, para vocês duas, o que seria uma parceria real e ideal, assim, entre escola e família? Olha, a ideal e real, a ideal é a que a gente tem que construir. Né? A ideal é a que a gente tem que construir, né? A real, ela é de desafios para todos. Todo dia, né? Para todos, tá? Porque muitas vezes até mesmo o aluno ali, às vezes dependendo da semana ou da época, às vezes ele gostaria mais de ficar em casa do que ir para a escola, que vai pegar às vezes aquela semana de prova, que é mais exigente, né, e tudo mais. Mas sempre nós podemos fazer diferentes, porque a inteligência artificial ela pode fazer um monte de coisas, mas ela não vai substituir nós como seres humanos, porque nós somos o potencial criativo, né? Nós que temos que estar integrados. Relacionamento, ali, né? Essa troca. Né? Isso, e a educação, ela sempre é um desafio. Tá? Ela é um momento onde nós vamos fazendo essa construção, porque a perfeição, Henrique, ela não existe,
porque de repente vai acontecer um fato que vai exigir que determinados direcionamentos que são dados, eles precisam ser revistos. Então, nós na UMA acreditamos, e é uma das definições nossas, né, que é esse processo autoeducativo. Tá? Então, a escola, na vida, na sociedade, todos nós, o tempo todo, estamos passando por momentos de rever os nossos conceitos, os modos como a gente faz as coisas, né? Então, entre o ideal e o real, nós, como família, como sociedade, nós estamos inseridos. Então, ao invés de eu só criticar ou eu falar mal, poxa, o que é que eu posso colaborar também? Para tentar melhorar, né? Porque se não existe essa perfeição e existe a troca, a possibilidade de se melhorar essas construções, então nós, como poderes criativos, a gente pode e deve fazer isso. Pode e deve. Né? Então, nós como UMA, nós estamos ali. Entre o ideal e o real, nós estamos trabalhando. E é isso que a gente gostaria, né, que todos continuassem fazendo também. Repete a pergunta para mim. Que é, né? A situação entre o ideal e o real. O que diferencia uma escola com parceria real e ideal? O que você pode falar sobre isso? A escola com parceria real é aquela em que todo mundo está engajado. Que o pai tem orgulho de dizer, meu filho estuda lá naquela escola, vamos que é muito legal, que é muito bom. Ele faz, né, a propaganda do ambiente da escola. O filho tem orgulho de sair com o uniforme da escola. Você já viu adolescente com orgulho de pôr o uniforme de escola? Verdade. Né? Então, essa é a escola que tem parceria real, porque a escola se preocupa, o pai está presente, o pai não há aquele jogo de crítica e de empurra entre família e escola. Então, essa é a escola que ela é vista pela comunidade com bons olhos. Por quê? Porque a escola tem 2 clientes, né? O aluno e a família. O aluno e a família. Então, esses 2 clientes da escola, eles estão presentes e eles estão engajados. Eles estão dizendo, olha, realmente é bom estar aqui. Essa é a escola que tem a parceria real. Tem problemas, tem dificuldades, tem desafios, mas eles resolvem juntos. Eles sentam e buscam soluções. Tá? Aquela que tem a parceria dita só ideal, só idealizada, que não é real, ela tem evasão. Os pais não estão presentes e se recusam a estar presente. Diz que me disse, né, por parte das famílias, dos pais, falando mal da escola, os professores, se queixando, né? Então, há aquele burburinho, chega a época de renovação de contrato, de matrícula, é uma apreensão, né? Fica todo mundo nervoso, todo mundo apreensivo, né? Então, os funcionários ficam todos, né? Todos temerosos, será que... Vou perder meu emprego? Como que vai ser? Então, a escola aqui, ela idealiza, né, a parceria que não acontece, ela tem essas nuances. Né? A gente percebe quando chega, né? Quando a gente faz o primeiro contato, assim, com os pais que já são clientes, que a gente começa a ouvir, né, a recorrência de observações, vamos colocar assim, né? Uhum. A recorrência de observações, a gente começa a perceber que está idealizado ali um conceito. Para a escola, ela está vendo de um jeito e a família está vendo de outro, não tem uma conexão. E não virou cultura, né, da escola, não. Né? A cultura é com o tempo, porque tudo é um processo. Vai batendo. Você chega, né, na escola, a escola começa a desenvolver o convite à família, não veio na reunião, preciso falar com esse pai, vou ligar para ele, né, professor, o coordenador, vou ligar, vou convidar, vou chamar, ele precisa estar aqui, né? Então, aí, com o tempo, você não precisa chamar mais, porque ele vai estar lá, presente. Né? Porque o outro amigo também vai, um puxa o outro, aquela coisa, né? Que a comunidade se envolve, né? E não tem aquele, na época de renovação de contrato, não tem aquele diz que me disse. Né? Então, os pais só aguardam um momento. Quando chega o momento, avisa, eles são convidados, eles vão até a escola e tudo acontece num processo tranquilo.
Vocês devem ter casos, assim, que por intermédio da UMA melhorou a relação escola, família e a situação do aluno. Talvez era aquele aluno problemático, que acontecia alguma coisa com ele, e aí detectou ali que tinha algum distúrbio, alguma coisa na família, e aquele aluno revigorou, melhorou de nota. Tem algum caso? Tem casos? Deve ter. A Sônia é boa de contar casos, né? Contar as histórias melhor do que eu. Eu falo que cada uma de nós tem um perfil. Ela conta histórias melhor. Eu assim, os casos, eles são muitos, né? As vivências, né? Elas são muitas. Mas eu gostaria, assim, de colocar, porque eu fui mãe, assim, no momento onde eu já tinha acima dos meus 35 anos, né? Então, aí, né, eu e meu esposo fomos pais de 2 filhos em idades diferentes, né? Então, hoje já estão tudo criado, já tem até neto, né? Que é lindo, né? Que a gente ama. Por isso que a gente fala dessa parceria que hoje também os avós fazem parte, né? Claro. Ali no acompanhamento, tá? Mas é justamente, né, essa questão onde a gente valoriza muito a escola, porque as crianças, elas não são iguais. Então, elas estão na mesma sala, mas eles são diferentes, como nós somos diferentes. Então, às vezes, o momento do aprendizado para ou às vezes numa determinada matéria, ele vai acontecer num momento diferente, né? Então, eu vejo assim, em relação aí aos meus filhos, aonde a escola chamou, né? Olha, a gente percebeu, e foi tão interessante porque o meu menino é onde tem menino não, já é homem hoje, né? Porque, gente, nós fizemos maquiagem, então dá para disfarçar bem, né? Mas quando ele ainda estava, né, no Fundamental 1, que vai do 1º, né, ao 4º ano, uma professora, assim, sabe? Ela era, assim, muito calma e tudo, né? Aí um dia ela me chamou, né? Falou, olha, eu tenho percebido, né, qual assim, as reais dificuldades do seu filho, né? Então, olha que bacana, numa sala onde tinham vários alunos, então ela foi percebendo ali naquele discorrer dos dias, né, essa dificuldade. Então, foi aí onde eu fui me atentando mais, né, em relação aí a isso. Então, é muito corriqueiro isso acontecer, tá? Então, nos nossos acompanhamentos nas escolas onde nós trabalhamos. E assim, eu vejo assim, eu tenho uma gratidão por ela, porque ela foi assim, tão próxima, sabe? Uma pessoa assim, que eu não tinha proximidade de convivência com ela. Entendi. Mas ela foi próxima, chegou, conversou, né? E vamos, né? E aí a gente foi trocando mais. Então, quer dizer, foi extremamente enriquecedor para mim, como mãe, que foi aprendendo a observar mais esse desenvolvimento do meu filho, né? E foi, assim, extremamente gratificante poder estar mais orientada. Então, isso acontece no dia a dia, tá? Então, o que a gente precisa estar fazendo é estar nesse processo de observação para que haja o quê? O desenvolvimento dos nossos filhos, porque a gente quer que eles estejam bem. Agora, eu coloco, qual é o nosso maior valor dentro da nossa família? São os nossos filhos, né? Então, a gente quer que eles, com mais ou menos dificuldades, mas que eles consigam passar, porque mesmo nós, os adultos, nós temos dificuldades, não temos? Você não tem desafios todos os dias? Então, quer dizer, diário, né? Como é que a gente vai conduzir por eles, né? Claro. Então, mas é algo assim, relatei aí uma experiência minha, porque ela foi, né, e é algo, a gente tem, né, a gente faz o que faz com as escolas, porque a gente acredita nesse trabalho, né, nessa interação, na integração que precisa ter desse movimento que precisa ser criado,
tá? De estarmos realmente mais próximos e não ficar só parados, estáticos ali. Então, eu sou pai, então eu vou ficar só esperando a escola. Não, vamos fazer essa troca, né? Claro. Vamos fazer essa permuta. Se sente que tem alguma coisa errada em casa também, passar para a escola e assim... vai... Precisa ter essa abertura, né? Esse acesso fácil, né? As pessoas dentro da escola têm que encarar como um ambiente educacional e elas têm que estar acessíveis. É lógico que não vai sair da sala de aula para atender o pai, porque vai deixar... Mas agenda um horário, né? Se torne acessível. Atenda num ambiente propício, sem interrupção, né? A gente atendeu um caso de uma mãe que ela tinha o sonho de que o filho estudasse em determinada escola. E ela não tinha, naquele momento, a condição ideal, né? Mas em conversamos com ela, né? Colaboramos, né? Para que ela pudesse entender alguns processos. Aí ela resolveu empreender para estudar o filho. E ela matriculou o filho entrou, acho que foi no 6º ano, e ele foi até o final do ensino médio. Sim. E ela empreendeu, fazia lá os quitutes dela, né, para poder pagar ali a mensalidade do filho. Nunca houve um atraso de nenhuma parcela. Quando eu até me assustei um dia que eu recebi uma ligação e ela me dizendo que o filho tinha passado na faculdade que ele pretendia, né, passado na FAMERP, e que ela era muito grata, porque ela recebeu estímulo para que ela conseguisse realizar o sonho da família dela. Foi atrás do sonho, né? Foi atrás do sonho. A gente sabe que foi desgastante, que teve momentos difíceis. Mas imagina hoje como Mas olha o resultado. Agora ele está fazendo faculdade. Agora imagina, né, gente? Tem que ir atrás, né? A gente tem, assim, casos que nos sustentam. Né, que nos sustentam. Desde antes da UMA existir, porque a história da UMA é uma história de empreendedorismo do começo ao fim, né? Mas mesmo antes da UMA existir, quando eu ainda trabalhava numa determinada escola, eu já tinha essa característica. A gente identificava o aluno, trazia ele para a escola, né? E ele desenvolveu. Eu já tenho muitos alunos formados, né? Que eu sou tia de todos, né? E que tem essa história de garra e de possibilidade, né? Eu falo que tudo é possível. Tudo é possível. E tem muita coisa boa. A educação ela é feita de coisas boas. Se não fosse, não se sustentava até hoje. Só com a educação para mudar, né, gente? Só com a educação, eu falo isso. Eu acho que só com a educação para a gente se construir. Construir um mundo melhor, pessoas melhores, um ambiente mais saudável, melhor. Se construir como pessoa. Porque a pessoa que recebe uma educação adequada, que ela tem ali um pilar de responsáveis, vamos colocar assim, né? Sim. Que seja família ou quem quer que seja, e que tenha uma escola preocupada com o bem-estar integral da criança, com o resultado integral, ela vai desenvolver e ela vai estar pronta para o mercado de trabalho com muito mais ética. Ela vai se apresentar com ética diante do mercado de trabalho. Então, a educação, ela é construtora. Ela é feita de possibilidades. E a gente precisa que as famílias comecem a enxergar a educação como um meio para atingir o objetivo. Isso. Tá? Igual a China fez, há uns 30 anos atrás. Formou gente, formou, doutor. E hoje já tá aí, né? E eles trabalham muito a questão cultural, né? Sim. Eu acho que a gente tem que olhar... Respeito, cultura. Eu falo que quem ensina o ser humano pequenininho a respeitar, a ter respeito, ele não precisa ensinar ele a respeitar o mais velho, nem o amiguinho, nem a mulher, porque você ensinou respeito. A gente deve respeito a todos. Deixa eu te perguntar um negócio pra vocês. Você falou da questão de aprendizagem. Eu fiquei lembrando aqui de uma coisa que eu nunca vou esquecer, acho que na minha vida. Eu devia estar no 2º ano primário. Eu lembro que eu tava... Mas eu lembro de... Olha como que marcou. Olha, eu fiquei lembrando. Marcou, tá vendo? Do jeito que eu tenho memórias afetivas, tem algo que te marcou, hein?
Chegou uma professora para minha mãe, chamou a minha mãe e falou para minha mãe, ó, não dá certo. Ele pode ser um bom mecânico, mas não... E eu não sei, acho que eu não rendia dentro da... Não sei se era um TDA. Hoje, se eu fosse fazer um laudo hoje, eu acho que ia ter um monte de laudo, né, para mim. Mas... E aconteceu isso. E aí foi indo com o tempo e tal. Só no colegial, primeiro ano, segundo ano, que eu comecei a gostar de redação. E aí eu comecei... Aí eu só tirava 10. E aí fazia cartinha para jornal e não sei o quê. E aí, mas só depois do colegial que eu comecei a tirar nota. O que acontece, né? Cada um acho que tem um momento de ter uma fase. A área pedagógica não é a nossa área, né? Mas é muito louco, né? Mas eu tenho experiência, por exemplo, eu fui alfabetizada no 3º ano, eu não era alfabetizada. Você tem Será noção que eu não era disso? alfabetizada? Eu não era alfabetizada, eu estava no 3º ano, né? Eu não conhecia as letrinhas, eu não sabia que D mais A dava dar. Ela decorava, decorava. Pode ser isso, mas sabia, né? Meu pai ia fazer tarefa comigo, né? E aí ele pegava a cartilha, porque na minha época era cartilha, viu, gente? Cartilha também. Caminho suave. Isso, é a mesma coisa, também. Aí ele lia, eu falava assim, lê pra mim. Também vão, não? Eu falava, lê pra eu ver como que fala o texto. Aí ele ia lendo e ia passando o dedo. Eu catava a cartilha e eu fazia a mesma coisa. Eu repetia cada palavra e ia passando o dedinho. Olha só. Como nós mudamos de cidade quando eu estava indo do 2º para o 3º aninho do fundamental, a professora do 3º ano identificou. Ela não sabe ler, mas ela não fez alarde. Ela me alfabetizou simplesmente assim. Você vê, da mesma forma que a professora do meu filho conversou comigo, quer dizer, essa professora, ela observou o aluno. Eu já tive um estrupício. Né? Que quase me batia dentro da sala. Eu lembro disso, gente. Eu lembro. E você é mais jovem que a gente, hein? Olha, pegava coisa e partia pra cima, pegava na orelha. Olha, eu fiquei até hoje. Acho que eu vou precisar de mais psicólogo. Eu tenho... A minha irmã, ela é... Eu falo que ela precisa de espaço, né? E ela foi para a escola no pré. Naquele tempo era pré e 1º ano, né? E eu quem cuidava da minha irmã. Coitada, presta atenção. Eu que era responsável. Levei ela na escola, ela foi 3 dias no pré. A professora disse que ela não precisava mais, que ela era muito inteligente, que era para ela voltar só no 1º ano. Ela era muito agitada, né? E ela virava pirueta na fila e convidava as outras crianças para fazer o mesmo. Então a professora achou que era melhor ela ficar em casa, porque ela já sabia muito. Deixa ela quietinha. Então a gente tem, né, fatos, né? Tem. Toda família tem uma história, né? A minha foi positiva e a dela também depois, né? Também foi positiva. O Henrique, mas ainda dentro dessa questão, né? A gente não vai fazer aprofundamento, mas o cuidado com as palavras que a gente tem, né? Da mesma forma que nós tivemos um ponto positivo em relação aí à professora, então o profissional, ele também precisa ter esse cuidado, porque às vezes o aluno, um não é igual ao outro. Sim. Né? E aí, às vezes, porque hoje, ainda principalmente, né, nos tempos assim, de uns tempos para cá, como você disse, tem aparecido aí várias maneiras, vários pontos dentro dos laudos, onde vão se descobrindo aí quais são as dificuldades, as necessidades que esses alunos têm, né? Então, a comunidade escolar também vai proporcionando aí formas para que esses profissionais vão fazendo as suas atualizações, porque são pontos novos. Agora, o modo como a gente vai conduzir isso vai fazer a diferença. Então, como profissional também, a gente precisa ter o cuidado, né? Para a gente não se ver. Você foi descobrir lá no ensino médio a paixão por aquilo que você faz e faz muito bem. Nunca fiz outra coisa. Então,
Tá vendo? Então, quer dizer, é um momento de despertar, é o jeito, cada um vai ter o seu jeito e o seu modo de aprender. Ou foi uma professora que eu tive também, Dona Ione, de história. Ela fazia a gente ler um monte de livro e tal, e depois resumir. Uhum. E aí eu só tirava nota negativa, só ruim com ela. Aí meu avô falou assim, Henrique, lê e resume, faz resumo. Ah lá. Faz resumo. Aí fiz resumo. Comecei a estudar assim, fazendo resumo. Aprendeu Num dia eu assim. cheguei... Olha essa. Cheguei, sentei lá no fundo, que eu sentava no fundo, eu gostava de sentar no fundo. Ela me pegou, colocou na primeira carteira. Você vai sentar aqui. Aí eu fiz a prova rapidinho assim, entreguei pra ela. Ela rasgou a prova. Falou que eu tinha colado. Não, sim, um absurdo. Aí eu dei risada, né? Já tava no colegial, acho que no primeiro ano. Ela me deu outra prova, faz aí. Ficou do meu lado, eu fiz, entreguei pra ela. Você estudou? Bateu na minha cabeça assim. Bateu na minha cabeça. Você começou a estudar, não sei o que lá. Dona Ione, tá viva ainda. Falei, gente, devo muito. E ela, aí depois disso, aí foi indo. Aí pro português também. Que doideira, né? É. Mas ó, o seu avô O meu teve avô um papel extremamente e importante. essa Dona Ione. E ela te desafiou. Olha, faz de novo. Vamos olhar o lado positivo, faz de novo. E você, com naturalidade, pode até às vezes ter ficado ali naquele momento, poxa, eu vou ter que fazer de novo, mas você fez. Quer dizer, você constatou que naquele momento o conhecimento ele estava adquirido em você. Aí acabou. Aí acabou. Aí é só melhorar. Só melhorar. Ah, tirei 10. Ah, muito bem. Mas é fascinante. A educação ela é fascinante, gente. Ela projeta na vida da gente possibilidades que a gente não imagina. Bom, vamos voltar. Chega de... Vocês falam que tem muita escola em que aluno não para matriculado. O que vocês podem falar a respeito disso? Que tem escolas, a gente vê até aqui em Preto e região, que tem um tanto de aluno, chega no final do ano, tem aquela... Acho que a principal causa é você não conhecer que público você quer, falando como escola. Que público você quer atingir. E na primeira visita, né, antes da matrícula, tem que acontecer a visita da família na escola. Sim. Né? E nesse momento você alinha expectativa. Gente, alinhar expectativa é a chave para qualquer relação. Você alinha expectativa. O que a família está buscando? Você ouve ela. Ouve, colhe as informações. Isso tem que ser feito por alguém que tem essa sensibilidade dentro da escola. Então, ouve qual é a expectativa da família, por que ele está vindo, como que ele está chegando, ele teve alguma dificuldade, como que é esse aluno, né? Tudo que você puder colher. Né? E você já explica para essa família, olha, aqui nós trabalhamos, apresenta, né, a proposta pedagógica, como é trabalhado, as regras da escola, faz esse alinhamento claro, transparente, né, em todos os processos. Quando você faz isso, você alinha essas expectativas, efetua-se a matrícula, desencadeou lá na matrícula. Terminada a matrícula, vem o processo de adaptação daquele aluno, porque não está tudo pronto. Sim. Não está nada pronto. Ele tem que se sentir bem ali Ele só lugar. fez a matrícula. Então, vamos lá? Vamos fazer um pós-matrícula? Equipe de relacionamento entra em contato. Vai perguntar para a família o que o filho está levando para casa. As escolas fazem isso? As que nós trabalhamos fazem. As outras... Acho que não. As que nós trabalhamos faz, né? Faz eu nunca tive nenhuma pesquisa, não. Todo aluno novo, ele precisa ser observado. Então, espera-se lá 40 dias, às vezes 60, dependendo da série dele e o que a coordenação orienta para nós. Porque o diálogo entre os departamentos ele tem que existir constantemente. Tá? Então, se determinou o prazo, entra em contato com a família. A coordenação geralmente já passa para a gente qual é a dificuldade que o aluno está tendo, o que ele está apresentando, para que a gente possa saber o que é que ela está observando e o que ele está levando para casa. Né? Então, aí a gente ouve a família. O que é que a família está dizendo? Qual a dificuldade que ela está tendo? Está tendo dificuldade de acompanhar a tarefa do filho? Será que está tudo bem? O que o filho está levando para casa? O que ele está observando na sala de aula? Qual que é a dificuldade que ele está tendo?
Às vezes, dependendo da criança, ele tem dificuldade na hora do intervalo, porque ele tem dificuldade ele é o último a sair da sala e tem dificuldade de pegar a fila para comprar o lanche. São coisas mínimas, mas que para ele é importante. Ou talvez não tenha nenhum amiguinho. Não, e para ele Também é importante também, né? Também. Mas geralmente, quando o processo de adaptação, a própria escola já organiza ali com os alunos que já são da escola para fazer essa recepção, né? Geralmente Essa é assim. uma diferença importante. Geralmente já Se não se sente excluído, talvez ele é meio diferentinho. E dependendo da idade, ele já tem, né, a insegurança da troca de ambiente, né? Então, a coordenação e os professores já ficam mais atentos mesmo. Isso já é natural, né? A maioria, pelo menos que a gente conhece, já faz isso. Mas é necessário que haja ali esse que a gente chama de pós-matrícula. Ouvimos a família. Sabemos o que a criança está levando para casa e o que a família está pensando. Tem alguma observação? Porque ela não está fazendo crítica, ela está fazendo uma observação sobre o seu trabalho. Então, a gente ouve a observação, anota a observação e diz para ele: você quer ir conversar na escola? Você quer que eu agende um horário ou eu posso passar a sua informação para o departamento? Ele tem que me autorizar. Olha só. E isso legal. é comunicado. Aí, tomando Respeitar ciência... o espaço do outro, né, Solange? Tomando ciência, né, da situação, o departamento, que seja o departamento... da coordenação, departamento pedagógico, às vezes o administrativo. Aí ele decide chamar esse pai para conversar, esclarecer e fazer um novo alinhamento ou qual procedimento ele vai adotar. Legal. Não é só também ir atrás do pai na matrícula e na rematrícula, né? Não. Ou se o filho Se fizer isso, ela corre o risco de, como você disse anteriormente, de ter essa evasão, de ter né? evasão. De não renovar aí a matrícula. O crescimento da escola, ao contrário do que a maioria pensa, ela não está no número de matrículas novas. Tá em manter. Ela está no número de efetivação. De efetivação. O aluno ele só é efetivado na escola quando ele renova o contrato do primeiro para o segundo ano que ele está lá. Então, ele estudou um ano inteiro. Ele renovou o contrato para o outro ano, esse aluno a gente conta como fidelizado. Durante esse primeiro ano, ele ainda é novato. Mas a probabilidade entrou novinho no primário para ficar até o terceiro colegial é grande, não? Só se houver alguma situação de mudança de família, né? Ou, às vezes, alguma situação que aconteça ali de necessidade de não puder continuar mais naquela escola. Mas é difícil trocar. Se a escola estiver se conduzindo bem, se tiver diálogo com a família, se tiver alinhamento de expectativa, é muito difícil. Vou dar um outro exemplo aqui, do meu filho mais novo também. Estava numa escola grande, boa, respeitada aqui em Rio Preto. Terceiro ano. Eu acho que ele não estava alfabetizado ainda. Ele demorava para copiar e a professora apagava as coisas da lousa e ele lá ainda chorava. Nossa, foi um drama. E a gente ia na escola e não sei o quê. Ai, não sei quem foi. Põe em tal escola. Olha lá. Lá tem alguns alunos que têm necessidade especial. Talvez o aprendizado dele é mais lento, colocamos. Não deu uma semana. Uma semana que ele estava na outra escola. Copiou tudo e se entrosou, não sei o que. Hoje está fazendo ciência da computação na Irlanda. Ah lá. É outra, talvez a professora era um outro estrupício também. Desculpa falar, mas sabe quando... Henrique, Gente, eu vou falar, viu? você sabe que uma parte importante do aprendizado da criança, ela é criar vínculo de afeto. Pode ser. Quando você... Enquanto a gente tá velho, a gente já aguenta, né? Não. Pode ser mal educado, pode ser... Né? Agora... Mas nem nós estamos aguentando. Não, mas a gente viu? mantém afasta, a gente dá chega pra lá, né? Mas agora quando é criança, tadinho, né? Não é? Mas para nós, a gente tem que estabelecer vínculo de confiança, certo? Sim. Falo aqui a pessoa que mais tem necessidade de estabelecer vínculo de confiança. Então, a gente precisa, nas nossas relações, ter esse vínculo de confiança. A criança precisa de vínculo de afeto. Se sentir querida, pertencente ali ao local. Se sentir pertencente, se sentir importante. Descobrir que aprender é bom.
Que não é ruim, né? Descobrir a conquista de aprendizado. Aprender uma coisa nova é tão prazeroso, né? E para a criança não é diferente, ela vibra, ela precisa entender, sabe, conhecer o prazer de aprender. Não apagar o negócio ali, ela começou a chorar. Então, É verdade. o afeto faz parte do aprendizado da criança. Não tem aprendizado sem afeto. Não tem. É por isso que o professor na sala de aula, de infantil, fundamental 1, ele tem que ser muito valorizado. Sim. Porque é um trabalho individual ali com o aluno, é um trabalho de percepção, é um trabalho de sensibilidade. Não um é só trabalho de passar o conteúdo, estímulo. né? Só. E dá também para vocês detectarem se ele tem aquele tato e falar assim, ó, esse professor aqui acho que não tá... Acho, os pais nos dizem isso, a gente não precisa estar na sala de aula. Quando você faz o pós-matrícula, o professor, a família te traz isso. A família te traz, porque a criança, a partir dos 5 aninhos que ela aprendeu a falar, você não tem mais segredo para ela. Ela vai contar tudo em casa que acontece na escola, ela vai levar. Por isso que é importante você entender com que olhar a família está te vendo. Qual é o olhar? Olha, eu tenho essa ideia sobre mim, eu tenho essa autoimagem, né? A minha escola tem essa autoimagem. Mas qual é o olhar que a família está tendo sobre mim? Quem são os olhos da família? As crianças. Elas que levam as informações. Legal. Um ponto dentro dessa questão que nós dentro da UMA jamais deixamos de esquecer, que é a valorização do professor, né? Porque a tarefa dele também é muito exigente. Agora, ter a criatividade, desenvolver a percepção, um olhar ali mais atento, né? Isso daí vai fazer parte. Agora, a equipe escolar, né, no caso aí, a gestão escolar, precisa fazer esses alinhamentos também, para poder proporcionar, porque esse professor, ele trouxe a formação. Ele tem anos ali de experiência, né? Mas o ambiente também precisa ser favorável, ele precisa também se sentir amparado ali, tá? Para que ele também possa usar toda essa parte que está inserida dentro do processo ali da sala de aula. Né? Então, nós sempre valorizamos muito os professores, sempre, porque eles têm um papel muito difícil também. Sim. Né? Então, a gente não pode, por exemplo, só ir lá e querer fazer a tarefa, é sempre preciso desenvolver outras habilidades como indivíduo ali dentro ali daquela comunidade, para que até ele como profissional se sinta satisfeito, feliz, vontade de voltar ao trabalho, voltar para aquela sala que está com 25, 30, dependendo da turma, aí vai mais 40 alunos, né? Então, é importante isso, né? Então, a gestão escolar também precisa proporcionar meios para ir fazendo esses alinhamentos aí, para que os professores se sintam amparados também, porque também não é uma tarefa fácil. Né? A escola é um ambiente educacional. Educacional, todo mundo está aprendendo ali. Quando você desenvolve uma cultura de afeto, de acolhimento, de transparente, todos se beneficiam. Sim. Porque quando a cultura, não dá para você fazer de fora para dentro. Então, tudo que a gente... Só falar, né? Não. Precisa começar ali, de dentro para fora. Os funcionários, professores, coordenadores, direção, os alunos, as famílias. É assim que funciona. Eu preciso retrair para expandir. Eu não tenho como educar a família para depois educar os funcionários. Porque quando ele chegar, como que vai ser essa recepção? A recepção precisa ser afetuosa, afetiva, desde que ele chega na secretaria. Se um pai chega com uma demanda, uma observação a fazer, eu atendo ele no balcão, por uma janelinha, e eu pergunto, o que o senhor quer? Não, né? Eu preciso, olha... Com a cara fechada, olha, com... Vamos entrar, né? Tem um ambiente para que o senhor possa conversar comigo, ser um ambiente acolhedor, onde eu possa ouvi-lo, do começo ao fim.
Gente, bastante conteúdo bom, hein? Obrigado pela presença. Eu gostaria que vocês cada um deixasse uma mensagem tanto para a escola quanto para as famílias. Vai lá. Nós gostaria de agradecer a oportunidade, porque falar de um assunto que a gente vive no dia a dia é sempre muito bom, porque são alegrias e desafios também, né? E dizer assim, o Henrique, que os cidadãos que nós queremos, eles precisam ser construídos, né? Agora, ele vai ser construído, não, quando nós vamos construir uma casa, a gente não vai lá e põe só um tijolo ou só uma parede, né? Existe ali para que a casa, para que todo aquele material inserido se transforme na casa. Então, são muitos esses elementos, né? Então, a casa vai ser o ambiente. Então, os cidadãos, para serem construídos, eles precisam de ambientes. Então, o ambiente da casa, da família, o ambiente escolar, né? E sempre tem que ter a educação e a construção das pessoas, ela não é algo estático, ela é algo que está em constante movimento, porque a gente vai passando por fases diferentes, né? Agora, essa construção, o modo como ela vai ser conduzido é que vai fazer toda a diferença. Então, quando nós trabalhamos com as escolas, sempre deixa muito claro, quando nós formamos a parceria com a gestão, dessa questão de levar esse alinhamento, levar a importância das pessoas, levar a importância de se observar os alunos, se observar as famílias, né? E é bem bacana também, porque ali no telefone, quando a gente está, às vezes chega uma pessoa na escola e fala: poxa, mas cadê a Sônia? Cadê a Solange? Não, elas não estão aqui, né? Puxa, mas olha, queria tanto dar um abraço nela, né? Então, assim, é gostoso você poder ouvir isso, né? Então, é uma construção de trabalho. Agora, os cidadãos que nós queremos, hoje na sociedade a gente vê tantas coisas, agora muitos fazem por opção, agora muitos não tiveram a opção ali de ter uma família que tivesse preparo para poder amparar aquele filho, né? Às vezes a escola fez o papel dela, mas ela também às vezes não conseguiu, porque o que a gente diz é um movimento, e é um movimento onde todos nós precisamos nos unir para que a gente possa aprender, se modificar e construir os cidadãos que estão aí, inclusive nós, porque se a gente viver até os 70 anos, a Solange sempre diz assim, né? Dentro do trabalho que a gente faz, a gente quer fazer o melhor que a gente pode, a gente se dedica. Porque se a gente viver até os 80, 90, sei lá, né? Então a gente quer bons médicos, a gente quer bons atendentes nos lugares, pessoas que possam nos olhar, pessoas que possam se preocupar com a gente, isso aí. Sabe? Então é isso que a gente quer, né? Os cidadãos, eles vão sendo construídos, né? Nessa união de todos nós, como família, como instituição escolar, como escola, como sociedade, para que haja uma comunidade mais estruturada, com valores reais, com ética, com transparência, com comprometimento. Porque como é que estão esses valores dentro da casa das nossas crianças? Como pais, como responsáveis, como é que a gente está? A gente cobra, mas e como é que a gente se conduz, né? Então, a gente quer colaborar da melhor forma possível e chamar todos vocês que fazem parte, né, na comunidade, aí na sociedade, para que a gente possa colaborar, independe se é o nosso filho, se é o nosso vizinho, né? De alguma forma, em algum momento, a gente vai colaborar na vida daquela pessoa, para ser uma pessoa melhor, o cidadão que a gente realmente quer. Show de bola. Eu sempre digo que não tem como a gente passar pela vida de alguém
sem ser educado e sem educar. Isso não existe. E a gente tem que estar atento para isso. Mas a família e a escola, eles são os 2 pilares que sustentam a formação de um indivíduo. E a gente só vai ter uma sociedade melhor se a gente investir numa parceria entre a família e a escola. Então, eu chamo a atenção das famílias, dos responsáveis e das escolas para que essa parceria se estabeleça. É necessário essa parceria. É para o nosso próprio bem. É pra gente, né, que fica aí, que tá na comunidade, né? É para o nosso próprio bem. Legal. Obrigado, viu? Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Foi um prazer, viu? Obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima.